Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, adorado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa tarde, aleluias. Senhor Jesus Cristo, aleluias, no Evangelho de Marcos 16:15, disse aos seus apóstolos: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê, ele já está condenado. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler na palavra do Senhor, a palavra que está escrita no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluias. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a cura de um paralítico de Betesda. Aleluia. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aleluia. Versículo 5. E estava ali um homem que havia há 38 anos se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que ele estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E esse respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 2:29 diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aleluia. Glória a Deus.
A palavra deste evangelho ela é muito conhecida, uma passagem que todos nós com certeza conhecemos muito, aleluia, a respeito da cura deste homem, que aqui diz a palavra, aleluia, que aquele homem estava ali há 38 anos. Ele ficava ali, próximo àquele tanque, porque diz aqui a palavra de Deus, que de tempo em tempo haveria, aleluia, um anjo descia naquele tanque e agitando aquela água. A primeira pessoa a descer naquele tanque, ela seria curada de qualquer enfermidade. Aleluia. E ali aquele homem estava ali há 38 anos. E diz a palavra que Jesus, ele vinha passando e vendo aquele homem enfermo, deitado, diz a palavra no versículo 6, diz assim, que Jesus vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado já havia muito tempo, disse para ele: queres ficar curado? A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que Jesus Cristo sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Que Jesus, ele sabe da minha necessidade e da tua necessidade. Mas ele pergunta. Ele poderia simplesmente ter chegado para o homem e ter dito para ele: levanta-te e anda. Mas Jesus, ele perguntou para aquele homem: queres ficar são? Queres ficar curado? Volto a dizer, entenda a palavra que nós estamos lendo neste momento. A palavra aqui é bem clara quando ela diz que Jesus Cristo sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Jesus sabia qual era a enfermidade que ele tinha. Jesus sabia que ele ficava esperando para que algum homem, algumas pessoas o colocassem naquele tanque na hora do movimento das águas. Mas Jesus, ele vai até ao homem e pergunta se ele quer ficar curado. É para mim, é para você, é para cada um de nós que nesta tarde, que ouve a palavra de Deus, que Jesus pergunta: você quer ficar curado? Mas quando ele pergunta isso para o homem responde: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Por que nós esperamos tanto pelo agir dos homens na nossa vida? O homem aqui citado aqui na palavra seria alguém que tivesse piedade e compaixão de pegar ali aquele enfermo, um do lado, outro do outro, com certeza 2 homens, para colocar aquele homem dentro do tanque. Pessoas de bom coração que iam fazer uma bondade. Mas vindo para nós, na nossa realidade, por que nós esperamos tanto pelo agir do homem, quando Jesus ele vem para nós e pergunta todo o tempo na Sagrada Escritura: tu quer ficar curado? Quando basta nós abrirmos a nossa boca e aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, e Ele nos dá a vida eterna, Ele nos lava por dentro, Ele nos limpa por fora, Ele faz uma transformação, porque não existe como nem porquê. O homem e a mulher, quando ele conhece, quando Jesus passa por ele, quando ele toca naquela criatura, não tem como não haver uma transformação. Não tem como haver uma limpeza de coração, de dentro por fora, uma transformação onde o homem e a mulher vai mudando e moldando a sua vida, o seu modo de viver. Mas muitas e muitas vezes,
nós não aceitamos, nós dizemos não. Nós corremos para tudo quanto é lado, nós vamos para todos os hospitais, nós vamos para todos os médicos, nós fazemos todo tipo de remédio que as pessoas mandam a gente fazer. Queres ficar curado? Toma um chá disso, toma um chá daquilo, toma um comprimido daqui, toma um comprimido de lá, vai para o hospital tal, vai para o médico fulano de tal. Mas quando diz, Jesus vem para você, chega para você e diz, você quer ficar são? Você quer ficar curado das tuas enfermidades? Você quer ter uma vida eterna? Porque quando você descer à sepultura, porque vai ter um dia que nós vamos baixar a sepultura, nós somos pó. Volto a dizer, eu sempre disse isso na pregação, porque a realidade é essa. Tudo se confirma aqui, nós temos que confirmar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da nossa vida aqui na terra, confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração, porque depois que nós partirmos não tem mais como intermediar. Segue-se o juízo, Hebreus 9:27 diz, segue-se o juízo. E nós dizemos não, nós não buscamos a Jesus Cristo. Quando Ele nos oferece tudo isso, Ele nos oferece aqui na terra, nos curar, nos livrar, nos limpar. E ainda quando nós fechamos os olhos e quando nós partimos desta vida, a Bíblia diz que aqueles que morrem com Cristo, eles estão simplesmente dormindo, adormecidos, esperando por aquele dia glorioso. E ali nós vamos ter uma vida eterna na cidade celestial, aonde na Bíblia é descrita como as ruas de ouro. É uma maravilha, não existe mais o mar, não existe mais dor, não existe mais sofrimento, não existe mais morte, não existe mais enterro, não existe mais choro, não existe doença de nenhuma qualidade. Nós temos vestes resplandecentes, alvas como a neve, e ali nós vamos apenas trabalhar para o Senhor, louvando a Deus 24 horas, direto na nossa vida. Aliás, direto é a única coisa que se vai fazer, é louvar a Deus nos céus. Mas muitas vezes aqui este homem, ele está, aleluia, na frente da cura, na frente do Deus eu sou, na frente do Jesus, do milagre. Mas ele simplesmente diz, Senhor, quando é a minha vez de descer no tanque, não aparece homem nenhum que me coloque lá. E nós ficamos do mesmo jeito, nós corremos para todo lado, nós buscamos tudo menos Deus para a nossa vida, menos a salvação de Jesus para a nossa vida. Só há um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele diz assim, aleluia, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, tem que ser por Jesus Cristo, pura e simplesmente. Por quê? Por que tem que ser por Jesus Cristo? Porque ele somente é quem sabe o que ele passou. O que ele passou naquela cruz, antes de chegar naquela cruz. O sofrimento, ele foi cuspido, ele foi batido, ele foi blasfemado, ele foi rastejado pelo chão, ele foi humilhado, ele foi traspassado com a lança, ele foi furado os seus pés e suas mãos a sangue frio. Ele derramou todo o seu sangue. Apenas os ossos dele não foi quebrado, porque já era profecia do profeta Isaías. Porque, aleluia, está na Bíblia. As pessoas que eram crucificadas, quando davam certo tempo, os soldados romanos vinham e quebravam as pernas dos soldados para que eles não pudessem mais ter sustento.
Eles não se sustentassem mais na cruz e ali a sua morte era mais rápida. Tão perversa e cruel era esta morte. Morte de cruz era morte de maldição, era para quem era maldito. E Jesus, ele passou isso tudo por mim e por você. E nós não podemos fazer vista grossa. Nós não podemos jamais passar por cima deste evento tão grande e tão maravilhoso, que foi o amor de Jesus por mim e por você. E o amor de Deus, do Pai, que enviou o seu Filho, em João 3,16. Deus, ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, tem que crer em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. É vida eterna. É uma vida que não se finda e que não se acaba. Esse corpo aqui, ele tem um período determinado. A palavra de Deus diz que nós temos o nosso tempo contado. Deus, ele tem o nosso tempo contado. Ele sabe a hora que nós vamos voltar para o Pai. Mas ele promete para nós uma vida eterna, de maravilhas, de bênçãos, de alegrias, de louvores, com os anjos, com miríades e miríades de anjos louvando a Deus. Santo, 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 santo. E esse homem aqui, aleluia, ele vem a dizer a Jesus Cristo: não tem homem nenhum que me coloque no tanque. Ele estava ali há 38 anos, é uma vida inteira. Todo dia aquele homem estava ali na beira daquele tanque, esperando que alguém fizesse essa bondade para ele. Não tinha uma pessoa que pudesse fazer isso por esse homem. E Jesus chega para ele e pergunta para ele, assim como hoje Jesus, aleluias, ele pergunta para mim, ele pergunta para você: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Ele sabe da minha necessidade, ele conhece a tua necessidade, a tua enfermidade. Ele conhece, mas ele pergunta, porque ele é educado, ele não entra sem ser chamado. Você tem que abrir a boca e dizer: eu quero, eu preciso. A minha alma anseia por ti, Senhor. Meu Deus. Jesus Cristo, em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu não sei qual é o teu sofrimento, qual é a tua dor, qual é a tua enfermidade, o que é que você está passando, o que está acontecendo contigo nessa hora, nesse dia, qual a providência você está esperando. Você está esperando a providência da parte do homem? Coloque os teus projetos nas mãos de Deus, espere por Ele, que Ele é fiel, porque em Lucas 1:17 vem a nos dizer que o que é impossível para o homem, tudo é possível para Deus. Não há impossível para Deus. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode te dar vestes novas, vida nova. Mas você tem que andar com esse Deus maravilhoso. Você tem que seguir e cumprir com os mandamentos, as Sagradas Escrituras. Mas Ele não lhe pede nada demais. Ele não vende nada para você. Ele não pede nada em troca. Ele quer apenas que você, aleluias, considere o aleluias como seu único e suficiente Salvador, como seu Pai maravilhoso, e que você ande pelas Sagradas Escrituras, pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32, a verdade está escrita na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. É através dela que nós temos o conhecimento para toda a nossa vida. Aleluia. E aqui nós podemos lembrar também, glória a Deus, daquela mulher.
Nós podemos lembrar aqui da cura daquela mulher, do fluxo de sangue. A palavra de Deus vem dizer que aquela mulher, há 12 anos, ela sofria de uma hemorragia. Com certeza aquela mulher já não tinha mais força, já não tinha mais ânimo, já não tinha mais vigor, já não lhe sobrava nada, porque a palavra de Deus, ela também vem a dizer que ela já havia gastado tudo com médicos e eles não haviam encontrado a solução para o seu problema. Mas aquela mulher, aleluia, com certeza, reunindo todas as últimas forças que ela tinha, quando ela ouviu falar que Jesus ia passando, ela enfrentou aquela multidão que vinha, sempre aonde Jesus passava, vinha uma comitiva muito grande, via seus discípulos, aqueles que os acompanhavam, uma multidão muito grande, e aquela mulher, ela se apertou de todas as maneiras, e andando ali devagarzinho, com certeza sem forças, ela reuniu as únicas forças que ela tinha para simplesmente tocar nas vestes de Jesus, porque ela colocou no seu coração, ela colocou as suas últimas forças, e creio eu que ela imaginou: se eu tocar apenas nas suas vestes, apenas se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Assim ela falou, aleluia. E assim, aleluias, ela ali enfrentando aquela multidão, porque não era fácil. Uma mulher, ela não poderia estar andando ali no meio daquela multidão, que era homens, mas eram homens, e ainda mais do jeito que ela estava, na dificuldade que ela estava sofrendo, a enfermidade que ela estava sofrendo para a ocasião, e ela reunindo as únicas forças que ela tinha. Ela creu que quando ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada da sua enfermidade. Ela usou as suas últimas forças, ela usou o resto de dignidade que ela tinha, porque ali ela sabia que se desse errado, ela poderia ser até apedrejada naquele lugar, por estar no lugar errado, por estar fazendo coisa errada, porque para a época isso não seria permitido. Mas Jesus, como ele veio passar na terra para curar, para salvar, para dar vida, ali quando Jesus ele sente aquele toque daquela mulher, ele logo para e diz: alguém me tocou, alguém me tocou. Quem quer tocar na veste de Jesus nessa tarde, reúna todas as tuas forças e creia no Deus vivo e todo-poderoso, que ele é capaz de fazer um milagre na tua vida. Ele pode te curar da tua enfermidade. Ele pode te curar da tua enfermidade para você, aleluia, glorificar o nome dele aqui na terra. Mas glorifique a ele, dê louvor a ele, não é a outro. Mas ele pode te curar, tomando você para si, e você vai morar com ele na cidade celestial. Ele pode te curar levando você para si, e você vai morar com Deus. Mas ali, aquela mulher, naquele momento, Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E ali, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas ali, aleluia, quando Jesus ele sente o toque daquela mulher, ele diz: alguém me tocou. Ele para e diz: alguém me tocou. E ali a multidão e os seus apóstolos disseram: mestre, a multidão te aperta e o Senhor diz: alguém me tocou.
Mas ele disse: alguém me tocou e eu senti, porque de mim saiu virtude. Aleluia. E ali, de tanto questionar, aquela mulher se apresentou e disse: foi eu que te toquei, mestre. E Jesus disse: filha, a tua fé te curou. Aleluia. E ali aquela mulher saiu novamente com vida. Aquela mulher, ela saiu curada, porque Jesus Cristo, aleluia, sentiu o toque daquela mulher que com tanta fé tocou nas vestes de Jesus. E ali ele deu a sua cura, porque ele viu o tanto de fé que aquela mulher teve, porque ela simplesmente tocou nas suas vestes. E Jesus, ele nos chama, ele chama a mim, ele chama você. Assim como ele curou esta mulher que há 12 anos sofria com uma enfermidade. Jesus, ele curou este homem. Toma a tua cama e anda, com 38 anos à beira de um tanque, esperando também pela providência de um homem. Aquela mulher já tinha gastado até todos os bens que ela tinha com homens, com a medicina, procurando médico, indo para um lado, indo para o outro, tomando medicamentos. Mas foi somente encontrar com Jesus que ela teve a transformação através da sua fé. Aquele homem, aleluia, ele nem acreditava que Jesus talvez não fosse capaz de fazer o feito que ele fez, porque ele estava na frente do milagre. E ele disse: Senhor, quando chegar a minha vez, não tem homem nenhum que me coloque no tanque. Mas Jesus, tão bondoso, sabendo da sua necessidade, da sua enfermidade, Jesus diz: levanta, pega a tua cama e anda, e vá viver. Porque 38 anos parado já era uma vida inteira sem fazer nada da vida. E assim, aleluia, quando Jesus vai passando de caminho, que ele cura aquela mulher do fluxo de sangue, ele estava indo para ressuscitar uma menina de 12 anos que havia morrido. Mas ele chegando lá, ele disse: a menina apenas dorme. Mas aí as pessoas não entendiam, não compreendiam Jesus. Aí diz a palavra que as pessoas começaram a rir lá fora, né? As pessoas começaram a rir quando Jesus disse: a menina apenas dorme. Então entrou Jesus, se eu não me engano, 2 discípulos e os pais da menina. E Jesus ali, ele deu, aleluia, ressuscitou aquela menina. Jesus curava, Jesus libertava. Jesus, ele curava os lunáticos, os endemoniados, ele libertava. Ele curava os coxos, os aleijados, ele tocava nos leprosos. Ninguém podia tocar no leproso. O leproso, ele era excluído de dentro da cidade. As cidades eram sitiadas, tinham muros. E as pessoas doentes eram colocadas para fora da cidade. Elas não poderiam ter convívio com as pessoas. E Jesus, ele vinha e tocava no leproso. Ele curava os leprosos. Jesus, ele vinha e tocava naquele defunto, que nem ele tocou no filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. Não poderia se tocar no defunto. Mas Jesus, ele veio fazendo o extraordinário. Mas tem que ser extraordinário mesmo, porque para morrer numa cruz por amor a mim, por amor a você, por amor ao pecador, tem que ser extraordinário. Jesus, ele é lindo.
A palavra de Deus diz que Ele é lindo, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, Ele chama. Jesus, Ele pergunta: você quer ficar curado, filho? Você quer ficar curada, filha? Me aceita como teu único, suficiente Salvador da tua alma. Dá testemunho, aleluias. Dá testemunho de mim na tua cidade, na tua casa, para a tua família, para os teus amigos. Fala o quanto eu sou maravilhoso. Fala o que eu fiz por você. Fala que eu morri naquela cruz ali naquele dia. Que meu pai virou as costas para mim porque eu estava maldito por conta do pecado do mundo. Fala para o mundo que eu morri por você. Mas fala também para o mundo que eu não estou mais pregado naquela cruz. Porque no terceiro dia eu ressuscitei. E eu estou vivo para a glória do Deus Pai. Eu estou sentado à direita do meu Pai. E eu hei de voltar, eu voltarei. Assim como diz na palavra, que Jesus Cristo, Ele voltará. Aleluias. Com poder e grande glória, com seus anjos, e todo olho o verá. E a palavra de Deus diz que até aqueles que o traspassaram, até aqueles que blasfemaram, que bateram nele, que pisaram nele, que chicotearam ele, que furaram ele, que pregaram os pés dele, as mãos com pregos a sangue frio, aqueles que riram dele, todo olho o verá. Aleluia. E aquele paralítico do tanque, aleluia, no versículo 15 ele diz assim o versículo 15, o versículo 14. Depois Jesus encontrou aquele homem no templo e disse para ele: eis que tu já estás são ou curado, mas não peque mais, para que te não aconteça coisas piores. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aleluia, glória a Deus por essa palavra maravilhosa desta noite. Jesus, Ele é a cura. Ele salva, Ele liberta, Ele te cura, Ele te lava, Ele te limpa. Ele cura, liberta. Ele limpa você por dentro. Ele limpa você por fora. Ele transforma você numa nova criatura. Ele faz, aleluia, com que as pessoas olhem para você, aleluia, e fiquem perguntando assim: mas esse era o fulano? Mas esse era o cicrano? Como ele pode andar desse jeito agora, como tem aqui, aleluia, na cura do cego? As pessoas ficam perguntando: mas era ele mesmo? Ele não era cego? Ele não era cego de nascença? Como é que ele ficou? Como é que ele está andando desse jeito aí? Mas não era aquele fulano que andava errado, que andava fazendo isso, fazendo aquilo? Como é que ele está desse jeito aí? Ele conheceu Jesus. Jesus chegou para ele e perguntou: queres ficar são? Ele disse: eu quero, eu aceito. Eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Cuida de mim, cuida da minha vida, me cura, me salva, me limpa. Romanos 8, primeiro diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E ninguém pode apontar o dedo mais para ninguém, porque os teus pecados já foram levados na cruz por Jesus Cristo. Aleluias. Busque ao Senhor enquanto se pode achar.
Isaías 55:6 diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele ainda está perto. Haverá um dia que muitos procurarão ouvir esta palavra e não poderão mais ouvir. E não demora muito, porque as profecias de Deus estão se cumprindo. E nas profecias estão escritas, aleluias, que haverá perseguições, que os cristãos serão perseguidos, que nós não poderemos mais pregar a palavra de Deus, que a palavra de Deus será proibida. Então, meus irmãos, vamos buscar ao Senhor, vamos nos firmar nas profecias de Deus, nas palavras de Deus, enquanto nós ainda podemos guardar estas palavras dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, porque daqui ninguém pode tirar. Daqui e daqui ninguém pode tirar. Aleluia. Eu aqui já sou grata por esta rica, maravilhosa oportunidade de louvar ao nome de Deus, aleluia, nesta noite, aleluia, aqui no quintal da minha humilde casa, mas esperando que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus e que Deus venha te dar a cura que você necessita nesta tarde, neste dia, nesta noite. A palavra de Deus, ela também vem a nos dizer que o choro, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O choro pode ser uma noite, pode ser 3 noites, pode ser 4 dias, pode ser 5 anos, pode ser 2 anos, pode ser 38 anos que nesse homem ficou esperando por uma cura, como essa mulher há 12 anos, passou 12 anos chorando, esperando por uma cura, mas um dia vem a alegria. E quando nós estamos com Jesus Cristo, nós temos a certeza que nós temos, aleluia, este dia vai chegar, este dia da cura, este dia do milagre, este dia da alegria. Creia em Deus, aleluia, e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, aleluia, tomar você pela mão nesta noite e cuidar de você. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, aleluia. Soberano Deus, maravilhoso Pai amado, Pai bendito, querido, santo e Deus maravilhoso. Em Ti nós confiamos, meu Senhor da glória. Te damos graças, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. Muito obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida, por ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar e nos libertar do pecado, Senhor. Oh, meu Deus, continua nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Guarda a nossa casa, guarda todos os nossos familiares, guarda todos os vizinhos. Derrama chuva de bênção, meu Deus, na vida de cada um. O Senhor conhece a cada um, a necessidade de cada um, Senhor. Eu não sei, eu não conheço. Eu sou apenas uma criatura tua, uma serva. Aleluia, meu Deus. Em nome de Jesus, do teu filho amado Jesus. Eu aqui te peço, aleluias, leva a cura para aqueles que estão necessitando de uma cura. Leva a cura, meu Deus. Limpa a pele, limpa por dentro, limpa a mente. Faz um mover, meu Deus, na vida daquela pessoa que está precisando tanto de Ti, Senhor. O Senhor sabe quem é. Ela está precisando de uma cura. Vai lá e toca nela. Vai lá e toca nela, Senhor. Abençoa, meu Deus. Faz o teu agir, o teu mover na vida daquela criatura. Por tudo quanto é sagrado, Senhor. Toca também na vida de cada um. De cada um que ouvir essa oração. E que clamar a Ti, que pedir a Ti encarecidamente. Que o Senhor, com a providência, em tudo que ela
estiver precisando. Sou grata a Ti, meu Deus, pelo meu lar, pela minha vida, pelo meu casamento restaurado por Ti, Senhor, por cada um de meus filhos, por cada um de meus netos, por cada um de meus enteados, pela família Silva, pela família Venâncio, por cada um de meus vizinhos. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos tomou para Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro neste momento, agradecendo por tudo, Senhor. Amém, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.
chorando aqui, meu amor. A gente tem sempre que vir aqui, ó. Aqui, ó. Como a luz ficou bem em cima da minha filha, ó. Ela tá vindo aqui, derrotando mais pra cá um pouco. Mais pra lá pra ficar nessa clara aqui. Vamos ver como é que ficou, né? Sim. Engraçado que o reflexo hoje não ficou do mesmo jeito daquele dia. Não é. Mas também que eu vi. Não ficou assim, né? Aqui ficou mais bonito, não foi? Aqui ficou. Aí quando for da próxima vez, vem aqui com certeza a gente pegar a guitarra, o telefone só mais pra cá pra ficar esse claro aqui, né? Entendeu? Eu sei. Assim, glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Muito obrigada a todos que permaneceram conosco até agora. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.